Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo aí conteúdo sobre processo penal, direito penal, medicina legal. Hoje falaremos sobre processo penal, mais especificamente recursos. Eu separei aqui um material para a gente ir trabalhando aqui. Vou gravar vários vídeos sobre recursos. Primeiro é importante destacar que existem regras, né, normas jurídicas dentro do CPP e fora do CPP, na chamada legislação especial, extravagante. Okay? Vamos avaliar aqui, a grosso modo, as regras do CPP. Lá no CPP você vai achar entre os artigos 574 e 646. Só que quando a gente fala de normas gerais, é 574 ao 580 do CPP. Porque depois, 581 em diante, a gente já começa a trabalhar as espécies de recursos. Ok? Bom, o primeiro passo é o conceito de recurso. O que é recurso? O recurso é um instrumento voluntário manejado dentro da mesma relação jurídico-processual que visa impugnar uma decisão judicial, buscando a sua invalidação, sua anulação, visando a sua reforma, visando seu esclarecimento. A grosso modo seria isso. E antes que ocorra a chamada preclusão temporal. E tem que ser um instrumento, se a gente estiver tratando de recurso criminal, previsto em lei federal. O mais importante, o instrumento voluntário, a pessoa recorre se quiser. Então, recapitulando, um instrumento voluntário, dentro da mesma relação jurídico-processual, que busca impugnar uma decisão judicial, né, almejando aí a sua invalidação, ou a sua reforma, ou um aclaramento, esclarecimento, afastamento de uma ambiguidade, de uma obscuridade. Tem que ser manejado antes da preclusão temporal. Instrumento este previsto em lei federal. Ok? Nós já ouvimos falar, né, muito comum, ouvir falar em habeas corpus, mandado de segurança, e até revisão criminal, que vocês não ouvem muito, mas já ouviram falar de uma ação equivalente, só que no processo civil. A revisão criminal é uma ação equivalente a uma ação rescisória no processo civil. No processo penal é revisão criminal. Ok? Então, habeas corpus, mandado de segurança, ação de revisão criminal não são recursos. Embora no CPP o habeas corpus está lá no capítulo dos recursos, mas habeas corpus não é recurso. Porque o traço distintivo é que recursos são manejados dentro da mesma relação jurídico-processual, ou seja, dentro do mesmo processo. Já o habeas corpus é uma nova ação, um novo processo. Por isso que habeas corpus é uma ação de impugnação autônoma, não tem natureza jurídica de recurso. Ok? Bom, fundamentos. Por que recorrer? O juiz já apreciou, já se debruçou sobre as provas, analisou os fatos, tomou uma decisão. É um juiz, pô. Por que tem que atacar aquela decisão? Bom, você tem um fundamento psicológico, que é aquela necessidade natural que a pessoa que perde ou que está diante de uma situação desagradável, de querer uma segunda opinião, de querer buscar reverter aquela situação. Então há fundamento nessa necessidade psicológica. Agora, fundamento constitucional. A Constituição Federal, ela implicitamente prevê, né, a garantia da pessoa poder recorrer. Da onde nós extraímos isso? Bom, dentre outros, pelo fato de a Constituição Federal regular os poderes da República. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. E quando for disciplinar, né, quem compõe o Poder Judiciário, disse o que compete, né, aos tribunais superiores, inferiores, e a grosso modo aos juízes de primeiro grau. E ao estabelecer quais são as competências dos órgãos superiores, você percebe que a Constituição diz revisar a decisão dos órgãos, né, jurisdicionais inferiores. Então, ao prever um sistema escalonado de órgãos inferiores e superiores,
em que se atribui poder ao órgão superior de reformar, de apreciar, reexaminar aquilo que foi visto pelo órgão de piso ou inferior, você está implicitamente ali dizendo que, olha, tem que ter a possibilidade de se recorrer. Então é uma garantia do cidadão, em regra, daquele que sucumbe. Vou falar de sucumbência ainda, ok? Bom, vamos ver o que mais aqui. Características. A primeira característica dos recursos é a chamada voluntariedade. A pessoa não pode ser obrigada a recorrer. Por exemplo, eu entro com ação contra alguém, eu ganho, não sou obrigado a recorrer. Eu perco, não sou obrigado a recorrer. Então, uma característica do recurso é ser voluntário. Por isso que surge uma polêmica em torno do chamado recurso ex officio, recurso ex lege, uma espécie de recurso obrigatório. E a divergência é, bom, se é obrigatório, se necessariamente vai ter que submeter aquela decisão a um reexame, se há essa obrigatoriedade, então isso não é recurso, porque recurso é algo voluntário. Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o chamado recurso de ofício. Aqui, nesse momento, eu quero estabelecer que os recursos são voluntários. Cite uma característica dos recursos: voluntariedade. Bom, eu trouxe até aqui um trecho aqui do Renato Brasileiro de Lima, que diz: a existência de um recurso está condicionada à manifestação da vontade da parte, que demonstra seu interesse de recorrer com a interposição do recurso. Isso é um festejado mestre Renato Brasileiro. Pode entrar, abençoado. E os alunos estão chegando, tem uns alunos presenciais aqui que estão chegando. Recurso de ofício, que eu já mencionei, ele é a obrigatoriedade que, em algumas situações, o juiz, ao proferir a decisão, necessariamente o próprio juiz ele vai ter que submeter a decisão dele a um reexame por um órgão superior. É obrigatório. Então a doutrina chama de recurso de ofício, ao mesmo tempo que critica a natureza jurídica, dizendo que não se trata de um recurso, porque recurso tem como característica a voluntariedade. Então vamos lá. Pergunta, vou até colocar aqui que isso pode ser uma perguntinha para uma prova, um simulado. Deixa eu formular aqui, depois a gente vai anunciar aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. É correto afirmar? É correto afirmar que os recursos têm como característica a voluntariedade. Está certo ou errada esta afirmativa? Está certa, certinha, está aqui certa. Outra questãozinha que pode ser objeto de prova. É correto afirmar que o defensor, o recurso interposto pelo defensor público não tem como característica a voluntariedade. Tem uma porcaria de mosquito me perturbando. Pois o defensor público é obrigado a recorrer de decisão desfavorável de seu assistido. Inclusive, tem prazo em dobro. Aí, ficou legal isso aqui, hein? Aqui, ó. Vou ler de novo. É correto afirmar que o recurso interposto pelo defensor público não tem como característica a voluntariedade, pois o defensor público é obrigado a recorrer de decisão desfavorável a seu assistido. Vírgula. Inclusive tem prazo em dobro. Certo ou errado? É errada. O professor está errado? É errado. O defensor público não é obrigado a recorrer. O recurso que está disponível para o defensor público
também tem a característica da voluntariedade, tá? Então cuidado com pegadinha. Vamos lá. Outra característica do recurso é o cabimento. O que é cabimento? Você não pode sair recorrendo contra qualquer decisão ou usando qualquer recurso independente da decisão. Não. Primeiro vamos separar, saber se a lei previu ou não recurso. Porque se a lei não previu, em regra é irrecorrível. Então há decisões irrecorríveis? Há decisões irrecorríveis sim. Para que a gente possa aceitar o recurso da parte, é primeiro necessário que a lei tenha previsto a hipótese como uma hipótese, né, recorrível. Agora, em alguns casos, a gente vai ver analogia, interpretação extensiva, em que a gente vai pegar um recurso que não trata expressamente de uma hipótese e vai estender a aplicação desse recurso para aquela hipótese não prevista expressamente na lei. E professor, então confundir, não confunda. Primeiro, regra geral, só vai se falar em recurso quando a lei previr. Se a lei previu, então é uma hipótese recorrível. Se a lei não previu, não é uma hipótese. Então, característica do recurso, cabimento. Ok? Quando você chegar à conclusão que contra aquela decisão é possível recurso, legal. Aí você tem que passar para uma outra etapa. O passo seguinte é saber, tá, mas qual recurso? Aí a questão da adequação. Qual o recurso adequado? Tá? Então, o cabimento é analisar se há previsão legal de recurso para aquela situação. Vou colocar uma observação do Renato Brasileiro. Ó. Se a lei não prevê recurso contra determinada decisão, significa dizer que tal decisão é irrecorrível, o que, no entanto, não impede que a parte volte a questionar a matéria em preliminar de uma futura e eventual apelação, ou por meio de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, o fato da lei não prever um recurso não quer dizer que você não possa buscar o reexame daquela questão. Ou você pede uma preliminar de apelação, ou você interpõe uma ação de impugnação autônoma, como o habeas corpus, como o mandado de segurança. Bom, vamos lá. Outra característica do recurso é a anterioridade à preclusão. Como assim? Só anotar um negócio aqui, fazer uma questãozinha de prova aqui. Anterioridade seria você interpor o recurso dentro de um prazo, porque depois daquele prazo já era, você vai perder a oportunidade de buscar a reforma, a invalidação, o aclaramento daquela decisão. Então você tem que atentar para prazo. O recurso é interposto antes da formação da preclusão ou da coisa julgada. Outra característica é que o recurso se desenvolve dentro da mesma relação jurídica, processual. É o que eu falei, dentro do mesmo processo. Nós já explicamos isso. Tá? Vamos só colocar aqui um trecho da doutrina do festejado mestre Renato Brasileiro. A interposição de um recurso não faz surgir uma nova relação jurídica. Na verdade, o que ocorre com a interposição de um recurso é o simples desdobramento da relação anterior, em regra perante órgão jurisdicional diverso e de hierarquia superior. Ok? Bom, já falamos das ações de impugnação autônoma, falamos de modo en passant. A gente vai se debruçar quando terminarmos de estudar as espécies recursais, falaremos de algumas ações de impugnação autônoma. Vamos lá.
princípios regentes dos recursos. O princípio, digamos assim, mais importante que rege essa matéria é o chamado princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição, ele representa uma garantia para aquele sucumbente, ou seja, aquele que teve uma perda com aquela decisão judicial, que a decisão judicial sempre desagrada alguém. Vai agradar uma parte, vai desagradar a outra. Vai agradar essa parte totalmente ou parcialmente, vai desagradar essa outra parte aqui, não totalmente, mas pelo menos alguma parte. Então sempre tem sucumbência, que é a pessoa fica numa posição desfavorável diante daquela decisão judicial. E é uma garantia do cidadão ele poder pedir o reexame da matéria, dos fatos, da prova e da norma jurídica. Esse reexame será feito por órgãos colegiados e magistrados mais experientes. Por exemplo, se um juiz aqui da comarca decide, condena ou absolve, a parte que sucumbiu vai interpor um recurso e vai ser um colégio de desembargadores, 3 desembargadores, que vão apreciar aquele recurso e reexaminar aquela decisão. Então você tem um colegiado formado por pessoas que estão num nível hierárquico superior ao prolator daquela decisão guerreada. Okay? Então, esse princípio do duplo grau de jurisdição é a possibilidade do reexame integral da matéria de fato, da matéria probatória, da matéria de direito. Okay? Nem todo recurso é desdobramento do duplo grau de jurisdição. O recurso que simboliza o duplo grau de jurisdição do processo penal é a apelação, que devolve a questão para ser reexaminada de forma integral. Matéria de fato, matéria de direito, matéria probatória. Okay? Vamos fazer uma pergunta aqui. Ó. É correto afirmar? É correto afirmar que o princípio do duplo... Está muito distante. Princípio. Que agora errou tudo. Do duplo grau de jurisdição é